Ganhar muito dinheiro não é a mesma coisa que ser rico. Ser rico não é ter um iate para passear no fim de semana. Ser rico é ter um muro de proteção para quando o vento vira. Se você acessa as redes sociais, assiste televisão, você conhece os exemplos dos jogadores de futebol no auge, aqueles youtubers bombando e tem aqueles gurus do marketing digital ganhando milhões e de repente eles somem, eles desaparecem porque o dinheiro sumiu também. Por que isso acontece? Provavelmente você é uma pessoa comum, não se preocupe, eu também sou uma pessoa comum, eu não sou youtuber, não sou jogador de futebol, não sou guru do marketing digital, mas nós podemos aprender com os sucessos dessas pessoas e também com seus erros, aqueles erros invisíveis. Porque mesmo sendo uma pessoa comum, de carne e osso, ganhando de forma mediana, ou mesmo ganhando pouco, dependendo do seu esforço, você também pode construir um muro de proteção para quando chegar a velhice. Do livro Aforismo para a Sabedoria de Vida, escrito por Schopenhauer no século XIX, destacamos a seguinte passagem. A riqueza existente deve ser vista como um muro de proteção contra os muitos males e acidentes possíveis, não como uma permissão ou mesmo uma obrigação de adquirir os prazeres do mundo. Pessoas que não têm riqueza para começar, mas que finalmente se encontram em condições de ganhar muito por meio de seus talentos, sejam eles quais forem, quase sempre caem na armadilha de acreditar que seu talento é o capital permanente e que o lucro dele é o interesse, os juros. Dessa forma, eles não reservam parte do que ganharam para acumular um capital permanente, mas gastam conforme ganham. Depois, porém, eles geralmente caem na pobreza porque seus ganhos estagnam ou cessam depois que o talento em si se esgota, porque era de natureza transitória, como por exemplo, isso se aplica a quase todas as artes plásticas, ou porque só poderia ser aplicado em circunstâncias especiais e ciclos econômicos que deixaram de existir. Fala a verdade, Schopenhauer deveria ser lido no ensino médio, não é mesmo? Mas a gente precisa traduzir o que ele escreveu para a nossa realidade, para o nosso tempo. O ponto cego é simples. Talento gera caixa, traz dinheiro para o nosso bolso. E o capital preserva o futuro. Se você gasta todo o seu caixa e não transforma parte dele num capital, o tempo vira seu inimigo, porque o seu talento pode passar, o ciclo econômico que te ajudou pode passar, mas o capital que você acumulou, esse pode ser preservado por tempo indeterminado. Em primeiro lugar, vamos pensar nos jogadores de futebol. Uma minoria ganha muito dinheiro com futebol, só que ganha dinheiro muito cedo, com 20 e poucos anos de idade. Alguns atletas de classificação júnior já ganham muito dinheiro que a maioria das pessoas não vai conseguir conquistar ao longo da vida. Mas se esse jogador não transformar esse dinheiro que entra todo mês em capital, ele também corre o risco de cair na pobreza assim que a carreira acabar. Pode acabar com uma lesão ou pode acabar com o tempo. E o corpo, esgotado pelo esporte, cobra a fatura. A renda despenca. Mas se o padrão de consumo estiver super elevado, esse padrão de consumo vira uma âncora que vai segurar esse navio numa área de tempestade. E um exemplo mais recente nessa cultura pop são os youtubers. Eles despontam para o sucesso, para a fama, e eles acreditam que isso vai se preservar por tempo indeterminado. Aí a plataforma muda um algoritmo, a audiência despenca, a renda também despenca e os contratos publicitários cessam. Muitos youtubers, esgotados pela alta exposição, acabam tendo que reaprender a viver de forma convencional. E algo parecido acontece com esses gurus do marketing digital. Eles ganham muito dinheiro fazendo uma novidade, mas essa novidade logo é copiada, a concorrência aumenta, as margens diminuem. Mas se o padrão de consumo foi elevado subitamente, e é muito fácil se acostumar com um padrão elevado de consumo,
ele vira um inimigo desse guru do marketing, porque ele não quer de forma alguma voltar à sua rotina anterior. E isso acaba sendo a sua ruína. Então a gente pode resumir essa história numa frase. É a renda alta, mas temporária, combinada com um consumo alto, mas contínuo, significa pobreza adiada. Não existe riqueza permanente para quem não sabe construir uma massa crítica de capital que pode gerar juros. E os juros, sim, significam renda passiva. E você sabe que nós estamos num canal sobre fundos imobiliários. Essa é parte da solução para a nossa questão filosófica de hoje. Você pode estar pensando que você não é um jogador de futebol, você não é um youtuber, um guru do marketing digital. Então, como isso se aplica a você? Na verdade, você tem algumas vantagens em relação a essa turma. Você tem um horizonte previsível e você tem mais tempo para planejar o seu futuro, porque ele é uma construção paulatina, é uma construção devagar. Isso não é ruim, isso pode ser bom para você. Se você é uma pessoa comum, entre aspas, a sua vida não tem tantos altos e baixos, não tem aqueles picos de renda, aquelas quedas abruptas, você não tem que se reinventar toda hora, você não tem que falar o que as pessoas querem ouvir a todo momento. Você pode levar sua vida mais regrada e construir uma constância. E a constância, ela ganha do hype. Porque é na constância que os juros compostos trabalham no longo prazo e vão te ajudar por décadas e décadas. Se você tem um padrão de vida estável que não se altera quando você ganha mais dinheiro, você consegue ter mais disciplina para pensar no longo prazo. E é isso que dá resultado na vida de quem investe. Agora que a gente assimilou o conceito de massa crítica do capital que gera juros, nós precisamos começar o nosso plano de ação. Não basta ficar só na teoria. Eu vou comentar sobre 4 passos de ação que para muita gente pode soar como chover no molhado, mas é sempre bom repetir boas ideias, ideias que valem o futuro da gente. Passo 1, pague-se primeiro. Eu não estou sendo nada original com essa fala, mas quando você recebe o seu salário ou retira o prolabore da sua empresa, separe já uma parte para investir antes de todos os gastos. Pode ser uma quantia pequena no começo, mas isso vai te dar disciplina, porque esse é um passo que você precisa repetir mês após mês. Passo 2, reinvista os rendimentos. Sim, você vai começar a investir em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, quem sabe num título do Tesouro Nacional com juros semestrais, e você tem que investir novamente esse dinheiro que você recebe, sejam dividendos ou rendimentos ou juros semestrais, porque isso faz a bola de neve começar a girar. Eu também não estou sendo nada original nessa fala, mas a gente precisa repetir ela porque isso funciona. Passo 3, diversifique com inteligência. Essa lição é elementar na educação financeira, tanto quanto gastar menos do que você ganha. Nunca invista apenas em um setor, em uma área, em apenas um ativo. Se você distribuir os seus investimentos por setores diferentes, tipos de investimentos diferentes, você estará naturalmente protegido na maior parte das vezes. Isso significa proteção durante a sua jornada de investimentos. Passo 4. Considere investimentos acessíveis. Nós estamos aqui no canal do Professor Baroni que fala sobre fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são um tipo de investimento muito acessível porque você tem cotas custando por volta de R$ 10, cotas custando por volta de R$ 100, R$ 80. Ou seja, você consegue, com a economia mensal a partir do seu trabalho, comprar algumas cotas de fundos imobiliários e isso ativa o poder dos juros compostos. Mesmo que você receba centavos no começo da jornada, você sabendo reinvestir os centavos, você vai crescer devagar até chegar num ponto sem volta. E é preciso sempre repetir que essa estratégia de investir em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, não é uma forma rápida de enriquecimento, mas é uma forma poderosa para você construir
uma massa crítica de capital que ela vai te proteger quando você chegar na terceira idade. Quanto mais cedo você começar, quanto mais jovem você começar, melhor para você. Mesmo que você esteja na meia idade, dá tempo de começar, porque a expectativa de vida está aumentando e você precisa se proteger na fase mais desafiante da vida, que é quando a velhice chega. Se você foi promovido na empresa, começou um negócio que deu certo, começou a ganhar mais dinheiro, o grande truque, o grande segredo é você congelar o seu padrão de vida por um tempo. Atrase o seu padrão de consumo em relação ao novo patamar de renda que você está recebendo, porque isso vai ajudar você a transformar essa safra em sementes e essas sementes vão compor o seu pomar de renda passiva. Mas se você não ganha tão bem, e infelizmente essa é a realidade para 90% dos brasileiros, saiba que a constância está do seu lado. Um plano bem executado por 20 anos, por exemplo, mesmo que não seja um plano mirabolante, mas um plano baseado em constância, com resultados comprovados, ele ganha daquele plano perfeito que a pessoa não consegue sustentar por mais de 6 meses. Para todos, no entanto, vale lembrar que talento abre porta, mas é o capital que segura o teto. O Schopenhauer, filósofo de língua alemã do século XIX, ele não era exatamente contra o prazer. Ele alertava que você tinha que ter um muro de proteção para sua casa não cair quando o vento muda, quando chega uma tempestade. Assim, você não precisa de uma sorte extraordinária, mas você precisa de hábitos extraordinários. Poupar, investir, reinvestir aquilo que você ganha com seus investimentos por um longo tempo. Isso é algo extraordinário numa realidade onde poucas pessoas no Brasil, em termos percentuais, investem em bolsa de valores. O Schopenhauer não tinha como investir em fundos imobiliários no século XIX, ali naquela região da Polônia, misturada com a Alemanha, Prússia. Ele não tinha essa possibilidade. Ele vivia dos juros do capital deixado pelos pais dele. Ele recebeu uma herança e ele sabia preservar esse capital para poder produzir os seus textos e escrever os seus livros. Nós, que somos pessoas comuns, nós também não somos filósofos, nós temos essa possibilidade de contar com os fundos imobiliários para construir a nossa massa crítica de capital. E você não está sozinho nessa jornada, você pode contar com a gente, você pode contar com a Suno.